Imagina essa cena comigo. Final de Copa do Mundo, Portugal campeão, e no centro do campo, Cristiano Ronaldo ajoelhado, chorando, segurando a taça. Agora eu te pergunto, se isso acontecer, ele será o maior da história? Porque, vamos ser sinceros, a única coisa que sempre usaram contra o Cristiano foi essa. Mas ele não tem Copa, ele tem 5 bolas de ouro, 5 Champions League, maior artilheiro da história do maior torneio de clubes do mundo, a Champions League, mais de 950 gols, quase chegando aos 1000 gols oficiais, maior artilheiro da história das seleções, campeão da Euro com Portugal em 2016, mas sempre faltou ela, a Copa do Mundo. E aí que mora o maior em si da história do futebol. E nós sabemos que a Copa não é só um título, ela é um selo. Ela transformou as narrativas de nome como Pelé, imortalizou de vez Diego Maradona, coroou Zinedine Zidane e em 2022 elevou Lionel Messi para um patamar quase inquestionável no debate. Ela encerra a discussão e o Cristiano sempre ficou a um título de fechar essa discussão. Mas vamos imaginar o que pode acontecer. A narrativa já esteve escrita várias vezes, porque, pensa comigo, em 2018 ele já começa metendo hat-trick na Espanha, aquela falta absurda, 33 anos, carregando Portugal nas costas. Se Portugal embalasse ali, se passasse pelo Uruguai, se chegasse na final, se ele decidisse, sempre um se atrás da grandeza. Consegue imaginar o impacto? A narrativa muda completamente, porque ele teria as Champions em 2 clubes diferentes, títulos nacionais na Inglaterra, Espanha e Itália, Eurocopa, Nations League, recorde de gols em tudo que é competição e a tão sonhada Copa. A pergunta deixa de ser, ele é top 5? Porque eu, particularmente, colocaria o Cristiano no top 5 dos melhores da história, facilmente junto com Pelé, Maradona, Messi, Cristiano e Ronaldo Fenômeno. E sem ordem para vocês não ficarem chorando aí nos comentários também. Mas a pergunta passaria a ser, ele é maior que o Messi? Ele é maior que Maradona? Ele encosta no Pelé? O que mudaria na hierarquia da história? Vamos analisar friamente. Cristiano já é, estatisticamente, o jogador mais completo da era moderna. Talvez podemos falar dele como o maior atleta de todos os tempos. Mais gols oficiais na história. Mais gols por seleções, mais gols em Champions, decisivo em mata-mata e em finais, artilheiro em Premier League, La Liga e Série A. Ele não foi um gênio técnico puro como Messi, não foi mágico como Maradona, não foi fenômeno precoce como Pelé, ele foi obsessivo. Agora, imagina somar isso com a Copa. Isso mudaria apenas um detalhe no currículo ou mudaria o lugar dele na eternidade? E eu quero saber de você. Você acha que se o Cristiano tivesse uma Copa ou ganhar a Copa 2026, ele seria o maior da história? Ou ainda ficaria atrás de alguém? Agora, vamos deixar essa história mais interessante. Imagina a manchete no dia seguinte. Portugal campeão do mundo em 2026. Cristiano Ronaldo, aos 41 anos, levanta a taça. Sim, 41 anos. A Copa de 26, sediada nos Estados Unidos, México e Canadá, seria simplesmente o roteiro mais absurdo da história do futebol, porque não seria só uma Copa, seria o capítulo final perfeito. Vamos ser frios aqui, com 41 anos, a maioria dos jogadores já virou comentarista, técnico, dono do clube ou frequentador de um bar qualquer. Mas o Cristiano, ele já mostrou que envelhece diferente. Ele já foi artilheiro da Premier League depois dos 36, já decidiu jogos importantes aos 37, já disputou Euro e Copa passando dos 38. Agora, imagina ele sendo campeão do mundo aos 41. Isso mudaria o debate histórico de um jeito que talvez nem a Copa 18 ou 22 mudasse, porque aí não seria só sobre talento, seria sobre longevidade e consistência. Talvez isso seria a maior história já contada no futebol. Pensa só na narrativa. Um jogador que começou no Sporting, explodiu no Manchester United, virou uma máquina no Real Madrid, empilhou títulos por toda a Europa, bateu todos os recordes de gols possíveis e fez a carreira levantando uma Copa aos 41 anos. Isso é absoluto cinema. E você sabe o que acontece quando a história é boa demais? Ela vira mito, ela vira lenda. Agora eu te pergunto, se Lionel Messi já tem a Copa dele e o Cristiano Ronaldo ganha dele 4 anos depois, com 41 anos, o que pesa mais? O auge técnico aos 35 e a longevidade e obsessão absurda e decisiva aos 41. Porque, vamos ser sinceros, aí a discussão muda completamente.
não seria só sobre quem jogou mais bola, seria sobre quem desafiou mais o impossível. E o impossível nesse cenário tem nome e sobrenome: Cristiano Ronaldo. E somando tudo nesse cenário hipotético, mais de 950 gols na carreira, provavelmente ele chegue nos 1000 ainda em 2026. Maior artilheiro da história das seleções, recordista, o maior nome da história da Champions League, ou se vocês preferem chamar, UEFA Cristiano League. Isso não é apenas um currículo, é uma história impossível de repetir. Nenhum jogador da história ganhou Copa sendo protagonista com essa idade. Se ele fosse decisivo, se marcasse em final ou semifinal, a narrativa explodiria. E é aí que vem o grande questionamento: em que lugar ele ficaria? E aqui é onde a coisa fica séria. Nesse cenário, ele entraria diretamente na discussão de uma mesa que é ocupada apenas por duas pessoas atualmente, por Pelé e por Messi, mas com um diferencial único: nenhum deles teve esse nível de longevidade no topo de forma absurda. Cristiano já teria jogado 5, talvez 6 Copas, marcando em 5 edições e fechando com o título aos 41. Isso transformaria ele em o maior atleta de todos os tempos, o mais completo, o mais decisivo ou simplesmente o maior de todos. E você pode falar o que for, independente se o Cristiano ganhar ou não a Copa em 2026, ele já está no top 5 de melhores da história. Isso não é apenas opinião, é o peso de tudo que ele vem construindo, de tudo que ele já construiu, e também, como a geração SofaScore gosta de lembrar sempre, das estatísticas. Seria o fechamento simbólico da carreira mais obsessiva que o futebol já viu. E vamos colocar os nomes na mesa: Pelé, 3 Copas, impacto global, revolução histórica no esporte. Maradona, Copa de 86, talvez seja o auge individual mais icônico já visto em uma competição. Lionel Messi, gênio técnico, Copa em 22, domínio criativo absoluto por mais de 15 anos, 8 bolas de ouro. Agora, coloca o Cristiano nesse meio: 5 bolas de ouro, 5 Champions League, uma Copa, uma Euro, recorde de gols praticamente inalcançáveis, longevidade absurda, protagonismo em todo o país onde passou. Sim, ele teria menos Copas que Pelé, menos magia estética que Messi, menos brilho que Maradona, mas teria algo que nenhum deles teve: a maior soma de longevidade, números, disciplina e performance decisiva na história. E se muitas pessoas já colocam o Cristiano no top 5, ele talvez pulasse para um top 3 indiscutível com esse título. E dependendo de como fosse a Copa de 26, se ele fosse decisivo na final, se ele marcar gols importantes, se nós tivéssemos essa imagem icônica, a discussão de top 1 deixaria de ser algo tão absurdo. Porque no futebol, grandeza é uma mistura de números, títulos, impacto cultural e principalmente narrativa. E nesse universo alternativo, Cristiano teria tudo isso. Mas nós sabemos que isso gira muito em torno de gosto pessoal. Perguntando para cada um, o que você valoriza mais? Talento puro, obsessão e esforço? Porque o Cristiano Ronaldo não nasceu sendo o mais talentoso da geração. Ele foi construindo isso. Ele se reinventou, mudou de posição várias vezes. E se fechasse a carreira sendo campeão do mundo aos 41, isso não seria só vencer, seria vencer o tempo. E vencer o tempo talvez seja a maior vitória possível do esporte. Agora, eu gostaria de saber de vocês, sem ficar em cima do muro: se Cristiano Ronaldo ganhar a Copa 2026, ele vira o maior da história? Top 3, top 1 ou ainda fica atrás de alguém? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa discussão nunca vai acabar. Ou talvez acabe justamente em 2026, no maior palco do futebol.